Marcos 3, versículo 1, para a glória de Deus. Vamos lá, irmão, creia, Deus quer fazer a obra dele 100%. A que eu tenho de Deus para você é essa. Se você estava pensando que a obra de Deus ia ficar parada, não vai ficar. Ele que começou a boa obra é poderoso para terminar, em nome de Jesus. Nós vamos ver isso aqui agora. Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Olha agora, irmãos, 5. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída, tem tradução que é restaurada a mão, sã como a outra. Diga a glória a Deus. Irmão, a primeira coisa que nós temos que entender: esse homem estava numa sinagoga, como se estivesse aqui na igreja, amém, igreja? Na igreja, normal. E ele estava sentado ouvindo Jesus, e de repente Jesus vira para ele, e a primeira coisa que Jesus fala para ele: levantar-se. Irmão, não tem lógica eu pedir uma pessoa que está de pé para fazer o quê? Levantar-se, porque ela já está de pé. Então a primeira coisa, irmão, você tem que tomar uma posição na tua vida. Tem coisas que só vão acontecer no dia que você tomar uma posição, no dia que você se levantar. Então naquele momento Jesus estava cobrando dele uma posição. Quais são as posições que você tem que tomar na sua vida, irmão? E tem coisas que tem que ser radical. Tem coisas que você não pode, deixa eu ir de pouco a pouco, né? Não, tem coisas que você tem que se levantar, tomar uma posição e falar: a partir de hoje vai ser assim. Então primeira coisa, você tem que se levantar. Levanta-se, irmão. Mas qual que é o problema? A pessoa, ela se levanta fora da direção de Deus. Ela se posiciona do jeito que ela quer. Não é assim. Aí as pessoas, já falei isso aqui, irmão, a pessoa fala assim: oração, tem que orar e tem que agir, tem que orar e tem que... Irmão, mas quem disse que orar já não é uma atitude? Você acha que é fácil ficar orando, irmão? Não é. Vem a pressão espiritual, vem a luta, vem tudo. Então a pessoa fica falando assim para você: mas você só vai ficar orando? Ué, só orando? Meu amigo, muito podem ser os efeitos. O que, igreja? A oração. Então a pessoa fala: mas você não vai agir? Não vou agir. Eu tenho que agir quando Jesus mandar eu me levantar. Irmão, a todo tempo aquela pessoa estava ali, sentada ali ouvindo a mensagem, mas ela só se levantou quando Jesus mandou ela se levantar. Irmão, não tome posições na sua vida pelo emocional. Não tome posições porque aos seus olhos é a melhor posição, é a melhor direção, é o melhor a ser feito. Aí a pergunta é: foi o que Deus mandou você fazer? Foi o que Deus mandou você se levantar naquele momento? Talvez era para você continuar ali igual a Maria, aos pés de Jesus, se preparando. Porque, irmão, antes de Deus mandar você se levantar para alguma coisa, Ele vai te preparar. Mas tem gente que é afobada, tem gente que é apressada, tem gente, irmão, que tem um Deus poderoso. Quem tem um Deus poderoso? Diga amém. E começa a agir na frente. Não, peraí, meu Deus, o Senhor me sustentou até agora, o Senhor me manteve até agora, mesmo em minhas lutas, a dificuldade. Chega de começar a agir na frente de Deus. O homem levanta, mas ele estava se levantando não porque ele quis se levantar, mas porque Jesus deu uma direção para ele se levantar naquele momento. Irmão, cuidado. Eu sempre falo isso, irmão. Você pode falar? Pode. Você tem que se posicionar? Tem um versículo que eu gosto muito dele: como é boa a palavra dita na hora certa. Na hora certa, no momento certo. E às vezes a gente peca muito nisso, irmão. A gente deixa o emocional tomar conta do espiritual, aí fala um monte de coisa que não era para falar, e a palavra, depois que sai da boca, irmão, é difícil voltar, sim ou não? É difícil. Então a pessoa, irmão, ela tem que entender isso. Você vai se levantar? Eu vou. Mas se levante na direção de quem? De Deus. Deus mandou você se levantar,
Deus mandou você fazer aquilo? Sério mesmo? Ou você está fazendo porque os seus olhos estão te guiando? Irmão, misericórdia. Tem pessoas que o olho dele é só cifrão de dinheiro, sim ou não? Ele só olha para ver se vai ter lucro, se vai ter isso, se vai ter aquilo, e é guiado pelo dinheiro, pelo quanto que pode ganhar. Irmão, eu sei que o dinheiro para nós é bom, a gente faz muita coisa boa com dinheiro, mas nós temos que ser dirigidos pela voz de Jesus, pela voz do Senhor. Mas pastor, eu sou daquela pessoa que eu vejo, eu não aguento, eu tenho que falar, eu tenho que me levantar e ir lá e não sei o que e tal. Por isso que você dá tudo errado na sua vida, porque você vai na carne, em vez de você esperar Deus te mandar se levantar. Porque é igual o missionário fala, quando Deus ele dá um ministério, ele dá as condições. Irmão, uma coisa é eu me levantar por conta própria, outra coisa é Deus me levantar para aquilo ali. Para tudo que Deus te levantar, Ele vai te dar a unção da vitória em nome de Jesus. Para tudo que você se levantar, você vai contar com a tua força, com a tua sorte, e muitas vezes você não vai vencer. E se você quer aprender, irmão, aprenda isso. Você tem que se posicionar quando Jesus mandar você se levantar. Mas e até lá, pastor, o que vai acontecer? Fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Amém, igreja? Então a primeira coisa, você tem que se levantar. Mas levantar quando? Quando Jesus me mandar levantar. Outra coisa que eu coloquei é o seguinte, irmão, eu estava até comentando isso no culto da manhã. O Pedro, ele só foi andar sobre as águas quando? Quando ele sentiu que a água estava firme? Não. Quando o que, irmão? Quando Jesus falou o que para ele? O que Jesus falou para o Pedro? Pode vir. Enquanto Pedro não tinha a palavra de Deus, ele estava onde? Dentro do barco. Enquanto você não tiver a direção de Deus, fica do jeito que você está, que está bom. Não, pastor, do jeito que eu está ruim. Irmão, ruim estava muito tempo atrás. Hoje você está na benção. Quem está na benção aí, irmão? Ruim estava antes, meu irmão. Ruim estava antes. Aí o demônio da insatisfação, irmão, olha, eu vou falar de novo porque Deus está mandando. O demônio da insatisfação entra no coração da pessoa. Aí a pessoa começa a ter uma insatisfação, irmão. Tem um teto para morar, tem comida, tem saúde, diga a glória a Deus. Tem a presença de quem? Fala alto. A presença de Deus. E a pessoa cria uma insatisfação na vida dela, que parece que nada está bom, irmão. Uma coisa da carne, nada está satisfeito. Irmão, pega o histórico da pessoa para trás, o tanto que Deus já fez na vida dela, era para dizer, Senhor, obrigado. Mas não, está ali, ó, numa agonia, porque que as coisas não acontecem e tal. Aí você vai querer agir na frente de Deus. É nessa hora que você sai do barco para andar sobre as águas, sem a palavra de Deus, o que acontece? Afunda. Irmão, o Pedro, ele só saiu do barco para andar sobre as águas, quando Jesus disse o que para ele? Vem. Na hora que o Pedro teve a palavra de Jesus, ele foi. Irmão, espera Deus falar ao seu coração, espera Deus dar a direção. Até lá, fica igual que você está. Não, pastor, mas eu quero mudança. Deus também quer te dar algo novo. Você crê nisso? Eu creio. Mas até lá, irmão, fica na direção de Deus. Teve uma vez, lá a Bíblia fala lá em Êxodo, que de dia o povo era guiado por uma nuvem, e de noite uma coluna de fogo. Esse Deus é maravilhoso, sim ou não, irmão? Vê como é que Deus cuida da gente, né? De dia refrescava e de noite aquecia. Ó, que bênção, irmão. Aí vai escutando. Aí teve um episódio na Bíblia, a nuvem parou por 3 anos num lugar. Irmão, você sabe o que é 3 anos você ficar olhando para uma nuvem e para uma coluna de fogo, toda hora assim, ó, toda hora assim? Irmão, tudo que você tinha que fazer lá no acampamento de Israel, era olhando para a nuvem e para a coluna, porque quando ela se mexesse, o que você ia ter que fazer? Não, oh Deus, espera aí que eu vou arrumar os meninos. Tem negócio de arrumar menino não, meu filho. Deus está andando, arruma tudo. Então eu acredito, irmão, que o povo de Israel, para acompanhar a direção de Deus, eles estavam sempre o que, igreja? Preparados. Mas naquele momento a nuvem e a coluna ficou parada por 3 anos. 3 anos. 3 anos era assim, ó, tudo olhando assim, ó, ia fazendo as coisas, sempre prestando atenção em Deus. Olha que interessante, irmão. Então nesse tempo eles se educaram no deserto. Deus, melhor dizendo, Deus educou eles no deserto a acompanhá-lo,
a sempre prestar atenção na direção que Deus estava dando. E mesmo assim, né, irmão? E mesmo assim não ficaram na direção de Deus. Poucos ficaram. Olha que interessante. Então eles tinham que ficar sempre olhando para Deus. E é o que a gente tem que fazer, irmão. Sempre olhar para Jesus. Sempre olhar para a direção de Deus. De coração, irmão. Não tome uma decisão precipitada. Você vai abrir uma brecha para o demônio, e aquilo que você acha que está ruim vai piorar. Não tome uma decisão porque você quer mudar as coisas do seu jeito. Quem tem promessa de Deus aqui, irmão? Então pronto, aguarda a palavra, aguarda a direção. Irmão, tem uma frase que eu gosto muito: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Diga a glória a Deus. Espera. A segunda coisa, irmão, a primeira então era levantar-se. Quem pegou o primeiro passo aí? Levantar. Tem que levantar, mas se levantar na direção de Deus. Aí ele se levantou, porque Jesus chamou ele. Não, ele foi lá de intrometer, Jesus chamou. E Jesus falou assim: levanta-te. Olha agora, irmão, e vem para o meio. Irmão, vir para o meio não é fácil. Você imagina numa sinagoga, que todo mundo aqui, a igreja cheia, e eu falar para você assim: vem para o meio. Vir para o meio é falar que você vai ser o centro do quê? Das atenções. Naquele momento, todos os olhos de todo mundo que estava ali iam olhar para você. Ah, o que tem isso, pastor? O que tem isso? É porque todo mundo ia ver que a sua mão agora é o quê? Não tem mais como esconder. Vir para o meio, irmão, é confiar em Deus, é exposição. E tem gente que não quer expor a mão mirrada, é melhor ficar lá no canto. Mas para poder receber o milagre, ele tem que vir para o meio. O meio simboliza o centro da vontade de quem? De Deus. E a pessoa quer ficar no canto porque ela não quer expor a mão mirrada dela, ela não quer expor o problema dela. Irmão, você imagina se Jesus curasse ele lá, ele poderia estar escondendo essa mão mirrada, ninguém sabia. Ele poderia falar: olha, Jesus me curou. Todo mundo ia falar o quê? Mentira, isso é um combinado que você está tendo com Jesus para falsificar um milagre. Não, irmão, eu creio que tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que se expor. Não tem jeito. As pessoas vão ver, irmão. Ele agora estava no meio, todo mundo agora estava vendo que ele tinha uma mão boa e a outra mão o quê? Todo mundo estava vendo. Não adianta. Aí você fala: eu não quero vir para o meio, eu tenho vergonha, pastor. As pessoas vão começar a olhar para mim e me julgar. As pessoas vão olhar para a minha mão mirrada, por isso que eu não quero ir para o meio, Jesus, porque eu tenho vergonha. Irmão, eu estava meditando nisso. Eu estava lendo um livro chamado Metanoia, do J.B. Carvalho, muito bom livro, por sinal. Ele fala sobre a mulher com fluxo de sangue, 12 anos. Irmão, aquela mulher, ela estava isolada por 12 anos sem sair de casa. Ela não podia sair, porque se ela saísse, ela ia ser apedrejada. Ela era uma mulher imunda pela lei. Irmão, ela teve que sair do isolamento dela para ser curada. 12 anos isolada. Você sabe o que é 12 anos? Irmão, ela escondendo aquilo ali. Aí no livro ele fala uma coisa muito interessante: a higiene de hoje não é a mesma daquela época. Irmão, aqueles panos cheios de sangue, o quarto dela o cheiro deveria ser o quê? Horrível. E aquela mulher, irmão, há 12 anos isolada, teve que sair do isolamento. Irmão, todos na rua iam ver ela, e era nítido o que ela estava passando, era nítido quem ela estava. Irmão, mas mesmo assim ela teve que vencer o quê? A exposição. Ela teve que vencer a vergonha dos outros olharem para ela, mas ela estava buscando o que, irmão? Jesus. Irmão, você não tem que ter vergonha da sua situação, você não tem que ter vergonha da sua vida, você está vindo buscar Deus, e tem coisas, irmão, que Deus permite para que todos vejam a glória dEle. Você sabia disso? Olha agora, irmão, agora estava lá com a mão mirrada, todo mundo sabia que ele tinha uma mão mirrada. As pessoas talvez vão olhar para você, todo mundo sabe, às vezes o que está acontecendo na tua casa, na tua família, financeiramente, espiritualmente. A pessoa tenta esconder. Só para você ter uma ideia, irmão, por que você acha que o Naamã não queria mergulhar? O que queria ter que expor para todo mundo? A lepra. Ele não quer expor. Irmão, tem coisas que enquanto você não expor para Deus, Deus não vai te limpar.
Tem coisas, irmão, enquanto você não falar sério com Deus, mas pastor, eu sou crente há muitos anos, não interessa. Não interessa quanto crente você é. Você tem que se expor. Você tem que se expor. A exposição demonstra que você está na confiança que Deus ele vai fazer o milagre, para realmente tirar aquela vergonha de você. Olha que interessante, porque irmão, naquele momento ele tinha que se expor e confiar em quem? Confiar em Jesus, que Jesus ia mudar a situação da vida dele. Naquele momento que o Naamã se expôs, na realidade ele não estava se expondo, ele estava confiando em quem? Em Deus. Aquilo que você acha que é uma exposição para te envergonhar, não é. É ali que Deus vai te exaltar em nome de Jesus. Irmão, não tenha vergonha da sua família. Não tenha vergonha, pastor, mas eu tenho vergonha assim, as minhas filhas me envergonham. Eu venho para a igreja, minhas filhas ficam aí na prostituição, na festa. Senhor, eu não vou ter mais vergonha. Porque hoje todo mundo está vendo elas assim, amanhã vai ver elas aqui na igreja, como servas do Senhor, ou como missionárias em outras igrejas. Não sei o que Deus tem, mas Deus, irmão, ele pegou a vergonha e transformou em dupla honra, porque todo mundo via a mão mirrada, todo mundo via que o Naamã era o que, igreja? Leproso. Olha que interessante, todo mundo conhecia que aquela mulher tinha um problema de fluxo de sangue, estava exposto agora, mas eles se exporam porque eles ousaram e decidiram confiar a sua vida a Jesus. Amém, igreja? Vem para o meio. Eu vou para o meio. Irmão, às vezes a pessoa ela quer vir para o meio já com a mão boa. Não vai acontecer isso. Vinde a mim o quê? Vinde a mim o quê? Como você está? Como você está? Mas pastor, como que eu vou servir a Deus da maneira como eu estou? Irmão, não pergunta para mim. Não pergunta para o pastor Cleito. Você está perguntando para a pessoa errada. Deus te escolheu, acabou, vem do jeito que você está. Mas pastor, como? Olha a minha vida, olha a minha situação. Como que eu vou servir a Deus desse jeito? Meu querido, você está perguntando de novo para a pessoa errada. Quem te chamou foi Deus, não fui eu. Quem te escolheu foi o Senhor, e Ele te escolheu nessa situação. Deus te chamou com a mão mirrada. Deus te chamou não foi quando estava tudo perfeito. Deus não te chamou quando estava tudo bem. Muitos aqui, quantos que você recebeu o teu chamado de conversão? Dentro da igreja? Não. O teu chamado começou antes. Quando bebendo, fumando, se drogando, você começou a sentir um desejo de quê? De vir para a igreja. No pecado, mesmo no pecado, o que você sentiu um desejo? De vir para a igreja. Foi ali que começou o teu chamado. Foi ali que começou a tua história com Deus, não dentro da igreja. Quem está entendendo? Foi ali, Deus te chamou do jeito que você estava. Você veio com a mão mirrada. Aí você veio, colocou-se diante de Deus os teus pecados, a tua exposição. E agora todo mundo sabia, irmão. Todo mundo sabia que agora ele tinha a mão mirrada. Agora ele não escondia mais de ninguém. Todo mundo sabia que o Naamã agora era o que, a igreja? Leproso. Não escondia mais de ninguém. E agora? Irmão, tem exposição que Deus permite, que é para mostrar a glória dele. Amém? Olha que interessante, eu entendi isso aqui hoje. Tem exposição que Deus permite para mostrar a glória dele. Por mais que você às vezes quer esconder, Deus permite algumas pessoas saberem da tua situação, para depois Deus mostrar a glória dele. Irmão, todo mundo sabia da situação de Jó, sim ou não? Todo mundo sabia, você foi exposto. Mas quem sabe do final de Jó? Aí beleza, olha agora o passo 3. Então primeiro se levantar, segundo vem para o meio, e agora, confia no poder de Deus. Estava lá agora com a mão travada, uma bota travada. Jesus fala assim, estende a mão. Mas Senhor, como é que eu vou estender a mão? Estende a mão. A Bíblia diz assim, se creres o quê? Quem confia no poder de Deus, irmão? Confia no poder de Deus. Às vezes a gente confia na palavra de um homem que fala que vai fazer algo, a gente acredita. Como que a gente não vai acreditar na palavra de quem? De Deus. Irmão, se o Rubens falar comigo, pastor, tal hora, tal data eu vou ali consertar a geladeira, isso não é palavra de Deus, é palavra do Rubens, de homem. Irmão, se eu falar, aí o Rubens, já conheço o Rubens, né?
Aí eu descanso, falo, não, se Rubens falou, está falado. Olha o perigo, hein, Rubens? Olha a responsabilidade, hein, Rubens? Se o Rubens falou, está falado. Aí vai lá, pastor Cleide, descansa, né? Isso é um perigo, já preguei aqui, né, irmão? Você dormir com os olhos dos outros. Preguei aqui essa semana, hein? Dormir com os olhos dos outros, é um perigo, hein? É um perigo. Aí Rubens vai, eu durmo com os olhos do Rubens. Eu durmo com os olhos do Rubens. Aí o Rubens vem, tal, aí ele vem no horário, cumpre aquilo que ele falou, não deu nada errado, né? Cumpriu. Aí eu falo para tu, tá vendo, ó? O Rubens é aquela pessoa que tudo que ele fala ele cumpre, glória a Deus, caráter de servo de Deus. Irmão, se eu tiver a capacidade de acreditar no caráter do Rubens, na palavra do Rubens, quanto mais no caráter de Deus, e quanto mais na palavra de quem? De Deus. Eu tenho que acreditar no meu Deus. Estende a mão. Irmão, eu não sei o que Deus tem falado, mas acredita. Se Deus te pediu algo, acredita. Mas Senhor, como que essa mão mirrada vai estender? Não queira entender. Só acredita que Deus tem poder para restaurar a mão mirrada. Deus tem poder para restaurar algo na tua vida e deixar igual a outra. Irmão, ele tinha uma mão boa e uma mão o quê? Ruim. Ele só tinha o quê? 50%. Deus, ele quer te dar o que, igreja? 100%. A obra vai ser completa. Você tem que falar para Deus: Deus, eu já tenho uma mão boa. O que é a mão boa? Eu já estou na igreja, mas cadê meus filhos? Cadê o resto da minha família? É a mão mirrada. Mas nessa noite Deus vai restaurar a mão mirrada. Diga glória a Deus. Deus vai fazer igual. Deus vai completar a obra. Aquele homem só tinha 50% na mão dele. Agora Deus fala: estende a mão, dá uma palavra para ele. Ele creu na palavra de Jesus, amém, igreja? E estendeu a mão. E a mão dele ficou restituída igual a outra, ficou curada. Agora ele tinha as duas mãos igual. Agora ele estava 100%. Irmão, espera. O Deus que começou a obra é poderoso para terminar. Deus, ele vai restaurar as mãos mirradas da sua vida. A mão mirrada é um símbolo para falar. Muitas vezes é alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus. Você está aqui. Jesus já tem uma mão boa, que é você. Mas e as outras mãos mirradas? Será que Deus vai deixar mirrada, irmão? Vai, irmão? Não vai. Senhor, em nome de Jesus, hoje, da mesma maneira que o Senhor fez a obra na primeira mão mirrada, que era a gente. A primeira mão mirrada era a gente. Ele foi lá e restaurou. Mas Senhor, tem a outra mão mirrada que ficou ali, que é a nossa família. Restaura, Deus. Faz a obra completa. E quando aquele homem estendeu a mão, olha agora o final da mensagem. Irmão, o que eu falei de vir para o meio? Não é exposição? Todo mundo agora sabia que todo mundo agora sabia que ele tinha o quê? Agora também todo mundo sabia que ele estava o quê, igreja? Curado para a glória de Deus. Todo mundo que viu ele com a mão mirrada, agora todo mundo viu ele com a mão curada. Meu irmão, Deus, ele quer te honrar na frente da tua família, fica tranquilo. Deus quer te honrar na frente dos olhos que duvidaram do seu Deus. Deus quer te honrar na frente daquelas pessoas, irmão, porque Deus quer mostrar a glória dele nesse mundo através da nossa vida. Diga a glória a Deus. Fica tranquilo, pastor, mas eu estou sendo... Não, fica tranquilo. Foi Deus que permitiu aquela exposição, porque quando Deus terminar a obra, Deus vai mostrar a bênção dele, a glória dele e o Deus que a gente serve. Está vendo? Eu não vim aqui à toa, eu vim com a mão mirrada, mas vocês me viram com a mão mirrada, mas agora eu estou saindo daqui, ó, com a mão restaurada para a glória de Deus. É igual Naamã, vocês me viram entrar leproso, mas vocês vão me ver sair curado. E todo mundo, irmão, glorificou a Deus ali, porque viu a glória de Deus. Irmão, não se esconde uma vela debaixo da cama. A vela é para iluminar, diga a glória a Deus. Então fica firme. O Deus que começou a obra na primeira mão mirrada, ele vai terminar na segunda também. Fica firme. Aquela mão não vai ficar travada para sempre. O Deus que nos destravou é o mesmo Deus que vai completar a obra na tua vida e na tua família. Quem crê em nome de Jesus? E fica tranquilo, pastor, mas todo mundo está vendo, todo mundo está percebendo, a minha família fala. Fica tranquilo, irmão. Se você pegar esse capítulo que a gente leu de Marcos 3, Jesus ficou até assim, olha, chateado, com raiva
da dureza do coração, porque o pessoal queria acusar ele, se ele ia curar num sábado ou não. Fica tranquilo, pessoal. Mas irmão, daqui a pouco todos viram a glória de Deus. Irmão, fica tranquilo, daqui a pouco todos vão ver a glória de Deus na vida do seu filho. Daqui a pouco todos vão ver a glória de Deus no teu relacionamento. Esse relacionamento que todo mundo fala que vai dar errado, que não é de Deus, que não sei o que, é a mão mirrada. Mas fica tranquilo, está no meio. Você se levantou na direção de Deus? Sim, pastor. Então fica tranquilo, o Deus que começou a obra, Ele é poderoso para terminar. Daqui a pouco a mão está curada, restaurada. Aí aqueles mesmo que falaram contra, né? O dos contra, eu falei que ia dar certo. Falou nada. Falou nada, falou nada, é porque agora você viu a glória de quem na minha vida? A glória de Deus. Fica tranquilo, irmão. Deus, Ele vai restaurar essa mão mirrada. Não corta ela fora não. Fala para o irmão do lado, não corta a mão mirrada fora não. Deus vai restaurar essa mão mirrada. Diga a glória a Deus, irmão. Deus vai restaurar essa pessoa, em nome de quem, a igreja? Levanta a mão direita assim: Senhor, que palavra, Pai. E às vezes, Deus, a gente está desesperado porque a gente passa vergonha. Às vezes a pessoa fica se perguntando: Deus, eu não aguento mais passar tanta humilhação, tanta vergonha, as pessoas falando isso, as pessoas falando aquilo. Mas aquele homem se levantou na direção de Deus e foi para o meio, e quando ele estava no meio ali, todos viram, Pai, a vergonha dele, a mão mirrada dele, mas também todos viram a glória de Deus na vida dele. Eu creio, Pai, no lugar da vossa vergonha, está lá em Isaías: darei dupla honra. Eu creio, meu Deus, muitos viram o filho dela como um drogado, mas no final vão ver como um homem de Deus. Muitos viram aquela pessoa como cachaceiro, mas depois vão ver ele como um servo do Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, esse casamento que estava fadado ao fracasso, derrotado, eu creio, Pai, muitos talvez venham assim, mas eu creio que o Senhor vai restaurar, Pai. Eu creio, Pai, aonde todos viram a vergonha, ali todos verão a glória de Deus. Diga: eu creio, aonde muitos viram a vergonha, verão a glória de Deus na minha vida. Vamos aplaudir Jesus.